Bom dia, boa tarde, boa noite, YouTubicos e YouTubicas do canal. Tudo bem com vocês? Hoje vou apresentar cálculos do astável e do monoestável do CI 555. Como se calcula a frequência e os tempos de cada circuito. Então, aqui vamos começar com o astável, que ele tem os componentes nas faixas de valores do R1 e R2, R1 e R2, de 1 kΩ o mínimo e o de máximo 3,3 MΩ. E o capacitor, que está aqui embaixo, de 500 picofarads a 2.200 microfarads. As equações. Primeiro, a frequência. A frequência a gente calcula 1,44, que é uma constante, sobre colchete R1 mais duas vezes o R2, fecha, vezes a capacitância, onde o F é a frequência em Hz, Hz, R1 e R2 resistências em ohms, letra grega ômega, capacitância em farads, F, e o 0,693 é a constante de velocidade de carregamento do capacitor. Aqui temos o cálculo do tempo de saída em nível alto, que é o TH, o tempo time high, é igual a 0,693 vezes C, parênteses, R1 mais R2. E essa equação, tempo de saída em nível baixo, time low, 0,693 vezes R2 vezes C. Então, eu escolhi alguns valores aqui, o caso 1 e o caso 2. O R1, no caso 1, 22 kΩ, R2, 56 kΩ e o capacitor 47 microfarads. E no caso 2, 33 kΩ para R1, R2, 68 kΩ e o capacitor 220 microfarads. E esses valores são valores comerciais que são fáceis de encontrar. Então, daqui a pouco vamos para o monoestável. Vamos lá. Então, o caso 1. R1, 22 kΩ, R2, 56 kΩ, capacitor de 47 microfarads. Então, vamos aplicar a frequência 1,044 sobre colchete R1 mais 2 vezes R2, fecha parênteses, vezes o C. A frequência é igual a 1,44 sobre 22 vezes 10 a terceira mais 2 vezes 56 vezes 10 a terceira vezes 47 vezes 10 a menos 6. A frequência é igual a 1,44 sobre 134.000 vezes 47 vezes 10 a menos 6. A frequência então deu 1,44 sobre 6,298. A frequência é igual a 0,2286. Aqui eu costumo sempre deixar 4 casas decimais para o cálculo fique mais preciso, mais preciso. Aí continuando aqui, 44014 Hz ou 229 mHz. O cálculo no tempo de saída em nível alto
Aí, nessa equação, time high é igual a 0,693 vezes C, R1 mais R2. Time high é igual a 0,693 vezes 47 vezes 10 a menos 6 vezes 22 vezes 10 a terceira mais 56 vezes 10 a terceira. Time high é igual a 0,693 vezes 47 vezes 10 a menos 6 vezes 78 vezes 10 a terceira. O time high é igual a 2,540538 ou time high é igual a 2,5412 segundos, 541 milésimos. E cadê? Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Tempo de saída nível baixo. Time low é igual a 0,693 vezes R2 vezes C. Time low é igual a 0,693 vezes 56,10 a terceira vezes 47, deixa eu completar aqui, vezes 10 a menos 6. Time low é igual a 1,83976 ou time low é igual a 1 segundo 824 milésimos. Vamos no caso 2 agora. R1 33 km, R2 68 km, o capacitor 220 microfarads. A frequência é igual a 1,44 sobre R1 mais 2 vezes R2 vezes o capacitor. A frequência é 1,44 sobre 33 vezes 10 a terceira mais 2 vezes 68 vezes 10 a terceira vezes 220 vezes 10 a menos 6. A frequência é igual a 1,44 sobre 169.000 vezes 220 vezes 10 a menos 6. A frequência é igual a 1,44 sobre 37,18 e, consequentemente, a frequência é de 0,0387305 ou podemos dizer que a frequência é de 39 mHz. Tempo de saída nível alto. Time high é igual a 0,693 vezes C vezes R1 mais R2. Time high é igual a 0,693 vezes 220 vezes 10 a menos 6 vezes 33 vezes 10 a terceira mais 68 vezes 10 a terceira. O TH, time high, é de 15,398,46 ou TH é igual a 15 vezes 15 segundos e 398 milésimos. O tempo de saída nível baixo, time low, é igual a 0,693.R2 vezes C. TL é igual a 0,693 vezes 668,10 vezes 10 a terceira vezes 220 vezes 10 a menos 6. Time high é igual a 10,36728 ou time low é igual a 10 segundos
e 367 milésimos. E aqui temos o monoestável. Isso, monoestável. O R1, R2 e esse R2 de 10K nada mais é que uma referência para que não haja flutuação na frequência aqui no pino de saída. E o monoestável, os cálculos são mais simples. No caso 1, vamos adotar os mesmos valores que foram atribuídos aqui no caso 1 e no caso 2. No caso 1, o tempo. O T é igual a 1.1, que é uma constante, vezes R vezes C. O tempo é igual a 1.1 vezes 22 vezes 10 à terceira, vezes 47 vezes 10 a menos 6. O tempo é igual a 1 segundo e 137 milésimos. O caso 2 é igual, a equação é a mesma. O tempo é igual a 1.1 vezes R vezes C. O T é igual a 1.1 vezes 33 vezes 10 à terceira, vezes 220 vezes 10 a menos 6. O tempo, então, é de 7 segundos e 986 milésimos. Bom, deixa eu achar o último termo. Bom, temos aqui, antes de eu no próximo vídeo mostrar os experimentos, vamos falar um pouco, uma coisa rápida sobre os ciclos ativos. Alterando o ciclo ativo. Conforme vimos, o ciclo ativo do circuito básico, que emprega o 555, tem o tempo no nível alto dado pela soma dos valores dos dois capacitores usados e o tempo no nível baixo dado pelo segundo capacitor. Isso faz com que o tempo no nível alto seja sempre maior que o nível baixo, tendendo a um ciclo ativo mínimo 50%, quando o R2 tem seu valor mínimo e R1 seu valor máximo, conforme a figura 13. E aqui está a carga em nível alto e aqui embaixo a carga ou tempo no nível baixo. Nível alto, nível baixo, onde o T1 é sempre maior que T2. E aqui estão as equações. O DC é igual a time high sobre time low. E tem essa equação também. DC é igual a R1 mais R2 sobre R2, que faltou aqui. Aqui o caso 1, pegando os mesmos os valores obtidos nos cálculos. O DC é igual a time high sobre time low. Portanto, o DC é igual a 2.541 sobre 1.884, ou 2 segundos e 541 milésimos sobre 1 segundo e 824 milésimos. O DC então vai dar
1 segundo 393 milésimos. Aplicando a segunda equação, R1 mais R2 sobre R2. Portanto, DC é igual a 22.000 mais 56.000 sobre 56.000. Portanto, é 78.000 sobre 56.000. O DC deu 1.392, que aqui deu maior em relação a esse. Então o cálculo está certo. Então é 1 segundo, ponto 392 milésimos. E aqui são os números restantes calculados. E no caso 2, o DC é igual a TL, time high, sobre T low, time low. Portanto, DC é igual a 15.398 sobre 10.367. Então, portanto, o DC é igual a 1 segundo 485 milésimos. E o DC é igual a R1 mais R2 sobre R2. Portanto, o DC é igual a 33.000 mais 68.000 sobre 68.000. Portanto, o DC é igual a 101.000 sobre 68. O DC é igual a 1 segundo 485 milésimos. Parece que deu igual, mas deu igual. E conforme vimos, vocês podem brincar com os valores dos resistores. Vocês podem alterar o valor dos resistores conforme a sua necessidade de projeto. Pode escolher um valor desse, um valor desse, um valor de capacitor, para que vocês encontrem a frequência que vocês precisam no projeto e os tempos que vocês precisem o projeto também. E o vídeo de hoje foi esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê like, compartilhem, curtam e indiquem o canal para um amigo para ajudar no crescimento. Muito obrigado por assistir.